Pastor Jacques, deixa Deus te usar. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, e o parágrafo de número 1. Livro de Ezequiel, capítulo 37, parágrafo de número 1. Quem achou, diga amém. Eu estou na versão King James atualizada. Leiamos a palavra do Senhor. A mão do Senhor pairava sobre mim e me pôs, e pondo em espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde estavam coberto de ossos secos, coberto de ossos, e em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e eu pude observar que eram imensos números dos ossos no vale, e todos estavam mirrados e sequíssimos. Estavam o quê? Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos poderão ter vida de novo? E eu respondi: soberano, só tu sabes. Tome os vossos assentos. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Isaías. Que Deus em Cristo abençoe sua vida de uma forma poderosamente. Louvar a Deus pela vida dos pastores que estão na minha retaguarda, o presbítero Valdiron, que nos fez o convite para nós estarmos aqui. E hoje nós estamos aqui colaborando e cooperando. Estou muito feliz de estar na sua igreja, conhecendo mais o povo que vai morar no céu. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, a Anne Beatriz, o Wesley, esposa Ana Júlia. E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja. Meus irmãos, eu não sou pregador. Pregador são esses homens aqui que estão na minha retaguarda. Eu conto história da Bíblia. Amém? Então, se pregação, você achar que a pregação está meio assim, eu já estou explicando no começo do culto que pregador eu não sou. Amém? Olha para essa pessoa cheirosa que está do seu lado. Talvez se eu falar bonito você não vai querer olhar, mas cheiroso eu sei que deve estar. Com esse sorriso com gato que você tem, olha para ela e diz assim, olha para ele e diz assim: Deus está ressuscitando aquilo que estava morto na sua vida. Enquanto eu prego, você glorifica a Deus. Amém? Meus irmãos, este é um texto bastante conhecido da nossa Bíblia Sagrada. Quando nós adentramos dentro do livro de Ezequiel, nós temos duas passagens bem conhecidas. O primeiro é Ezequiel 37, o vale de osso seco. E o segundo é Ezequiel 40, aonde fala-se da purificação do templo. Ezequiel, ele é um grande homem de Deus. Ezequiel, ele foi comissionado a pregar a palavra de Deus em um período, em uma situação caótica que o povo de Israel estava passando. Quando Deus tira o povo da terra do Egito e leva o povo para o deserto, a primeira geração, a primeira congregação que estava, a primeira igreja que estava com Moisés não adentra dentro da terra prometida. Aí depois, esta primeira geração vai morrer no deserto. Depois vai surgir-se uma nova geração, aonde quem está liderando esta geração é Josué e Caleb. Esta geração adentra-se na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a terra que Deus tinha falado para Moisés.
depois desta geração vai surgir-se uma nova geração. E essa nova geração, eles vão fazer tudo que é o contrário aos olhos do Senhor. Ao invés do povo se chegar a Deus, o povo se distancia de Deus. Ao invés do povo se aproximar do Senhor, o povo se distanciava. E com isso, Deus olhava para o que o povo estava fazendo, Deus olhava para a situação que o povo estava. E Deus, ele se entristecia, porque era uma nação amada por Deus. Mas cada vez que Deus olhava a situação de Israel, via que o povo endurecia o seu coração e que o povo mais se afastava de Deus. Dentro dessa feita, Deus vai permitir que o povo era oprimido pelas mãos dos seus inimigos. As suas colheitas, as suas agriculturas, Deus vai permitir que fosse oprimida pelas mãos dos inimigos. Quando o povo olhava que já não tinha mais jeito, já não tinha mais saída, eles se voltavam a Deus. Aí neste período, Deus, ele vai levantar juízes. Neste período em que esta nova geração vai surgir, 14 juízes vão ser levantados dentro da casa de Israel. De Etoniel a Samuel, 14 juízes vão assumir. Quando o povo via que Deus era com eles, ao invés deles se aproximar, eles se afastavam do Senhor, caíram no pecado da idolatria, no pecado da prostituição, e assim sucessivamente. Samuel, como último juiz, já na sua idade avançada, o povo começa a olhar e ver que cada nação tem um rei, cada nação tem um governante, e faz com que os anciões, os líderes, os capitões, cheguem até Samuel e falam: Samuel, nós queremos um rei, nós almejamos por um rei, porque você já está avançado em idade, não queremos os seus filhos como juiz, e nós queremos um rei, um governante, assim como as outras nações. Samuel não faz nada sem antes consultar a Deus. Samuel vai para o joelho, e no joelho Deus fala para ele: Samuel, já que o povo está querendo o rei, nós vamos dar um rei para o povo. Com isso, a um homem da tribo de Benjamim, por nome Saul, vai ser ungido a rei. E quando o reino estava unificado, 4 reis assumiram este trono. O primeiro foi Saul, o segundo Esbocete, o terceiro Davi e o quarto Salomão. Quando Salomão ele morre, o trono ele vai passar para o seu filho Roboão. Só que no governo do seu filho Roboão, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que o reino ele vai se dividir em 2, entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul, 20 reis ao longo do tempo vão assumir o trono, vão governar Israel. No reino do norte, apenas 19 reis vão assumir o trono e governar a parte de Samaria. Com isso, 39 reis assumiram o trono até se completasse os 430 anos, que foi um período de silêncio que Deus passou-se com o povo. Vale observar que quando o rei justo ele governava, o povo se voltava a Deus, os seus compromissos ao Senhor, o culto voltava, a adoração voltava, tinha culto de ação de graça, tinha vigílias, tinha campanhas, tinha adoração no templo. Mas quando se levantava um rei que era totalmente ao contrário dos feitos do Senhor, o povo endurecia o seu coração e não queria mais saber de Deus. O povo não queria mais ter compromisso. O povo não queria mais ter santidade. O povo não queria mais congregar. O povo se ausentava de Deus. E o que Deus fazia? Entregava o povo nas mãos dos seus inimigos, para o povo entender, aleluia, que só existe um caminho, e esse caminho, que só existe o amor, e esse amor era de Deus. Dentro destes 20 reis que governaram o lado do sul, tem um rei por nome Acais. Esse rei foi um dos piores reis do lado do sul. O que foi que ele fez? Quando ele estava governando o trono,
O que foi que ele fez? Ele entrou no templo, fechou a porta do templo e disse: a partir de hoje não vai ter mais adoração aqui. A partir de hoje eu quero ver quem é que vai falar o nome desse Deus. A partir de hoje eu quero ver quem é que vai falar o nome desse Deus de Israel. Ele parou a adoração. Nesse momento, seu filho, por nome Ezequias, estava crescendo. E quando Acais morre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o povo olha para Ezequias e diz: vai ser como o pai, vai fazer a mesma coisa que o pai faz, vai continuar não tendo adoração dentro da casa, vai continuar não tendo adoração no templo, vai continuar o culto parado. Só que o povo estava se esquecendo, porque eles têm uma mania de dizer que filhinho de peixe, peixinho é. O que o povo estava se esquecendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ezequias era neto de profeta, aleluia, e a sua mãe era mulher de oração. Enquanto Ezequias crescia vendo Acais parando o culto, parando a adoração, fechando a porta das igrejas, ele também crescia com uma mãe dentro de casa, com os joelhos dobrados, intercedendo em oração pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua casa. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente falando: vai ser igualzinho o pai quando estava no alcoolismo, vai ser igualzinho a mãe quando era mais nova, estava na prostituição. Mas que o diabo se esqueceu é que tem alguém intercedendo pela tua vida. E deixa eu dizer uma coisa: se Deus quiser, vai ser pregador, vai ser missionária, vai ser profeta, porque quem determina é Deus. Aleluia. Sonoplasta, como é o seu nome? Carlos, voz de pregador, né? Se eu se empolgar aí, você se empolga aqui também, tá? Tá bom? Aí acontecia isso. O povo se afastava de Deus porque tinha um rei que era afastado dos caminhos. Mas quando entrava no trono, governava um rei que era totalmente, que fazia tudo conforme a vontade do Senhor, o povo se voltava a Deus. Aí observe uma coisa: Israel, para as outras nações, era uma nação invencível. Aí o que o povo fazia? O povo começava a empinar o seu nariz e começava a se achar: nós temos o Deus de Israel conosco, o Deus Todo-Poderoso, aqui não tem ninguém que vence nós não. Aí o povo andava de festa em festa, de comemoração em comemoração. Aí Deus viu que o povo estava se afastando, Ele começou a levantar os seus profetas. E quando Ele começou a levantar profetas, a mensagem dos profetas era a mesma: se voltem ao Senhor, se chegue a Deus e Ele se chegará a vós. Se vocês se humilharem e confessarem os seus pecados, Deus, Ele descerá do céu e perdoará os seus pecados. Mas o povo tampou os ouvidos para não ouvir os profetas. Aí Deus vai entregar ao povo a primeira parte, o reino do norte, na mão dos assírios, que foi destruída, que tinha por capital Samaria. O povo começa a olhar e ver que Samaria está devastada. Os assírios pegavam o povo e levaram cativo para a Síria, para Nínive. E vale entender uma coisa, que naquele tempo existia 3 grandes potências mundial. A primeira era a Síria, a segunda o Egito e o terceiro a Babilônia. A Síria era a pior nação que tinha naquela época. Era conhecido como empilhadores de corpos. Quando eles entravam nas nações, pegavam os seus inimigos. Eles pegavam os seus inimigos, acorrentavam pé, mão e pescoço. Quando não, eles pegavam os seus inimigos, ele cortava os braços, cortava a orelha, cortava nariz. Quando não, esfolava os seus prisioneiros. E quando eles faziam isso, eles colocavam em pilhagem de corpos.
Síria era uma das piores nações. Neste período vai surgir-se um profeta por nome de Abacuque. Abacuque vai olhar para a situação de Israel. Abacuque vai olhar para a situação de Judá. Abacuque é o único profeta na Bíblia que não vai se levantar perante ao povo com uma mensagem de arrependimento, assim como fez os demais profetas. Abacuque é o único profeta que vai chegar diante de Deus para questionar a Deus do porquê estava acontecendo, do porquê o povo estava passando por isso, do porquê o povo estava sendo oprimido. Abacuque é o único profeta que, ao invés de chegar ao povo com indagação, ele vai chegar a Deus fazendo perguntas. Abacuque está orando, mas não houve resposta de Deus. Cansado de orar, ele vai subir na mais alta torre, vai ficar como sentinela, e lá ele vai continuar orando a Deus. E nesta oração, Deus vai mostrar uma visão para Abacuque, e a visão que ele vai mostrar para Abacuque é o seguinte: Abacuque, escreve legismo, ou melhor, coloca no outdoor, que até quem passar correndo vai ver. O que, Senhor? Que o justo viverá pela fé. Eu vou tratar com a casa de Israel. Eu vou pegar o grande que está oprimindo o pobre, o idólatra que está prestando culpa a deuses estranhos na minha casa, eu vou abater. Abacuque estava preocupado com o povo que era crente. Aí Deus vai dizer para ele: não se preocupa não, que eu estou protegendo os meus, eu estou guardando os meus. O justo não vai perecer. Porque quando Satanás pensar em tocar, quando o diabo pensar em tentar tirar a vida, a ordem de Deus é: nele não toca, nela não toca, nele não toca, nela não toca. Ai, achandarabacadorebaixo. Aleluia. Deus é fiel. Aí Deus tinha falado para Abacuque: eu vou entregar a Síria nas mãos dos caldeus. Eu vou palavrear a mensagem. Quando Deus fala para Abacuque, Deus conforta o coração de Abacuque. O que Deus fala para Abacuque é da seguinte maneira: Abacuque, eu tenho um plano B, eu tenho uma arma secreta nas minhas mãos. No capítulo 2 de Abacuque, Deus já está falando. No capítulo 1, Deus está falando qual é essa arma secreta que Ele tem nas suas mãos. No capítulo 2, Abacuque indaga porque Deus quer levantar os caldeus, os babilônios, para subjugar tanto a Síria, o Egito como Israel. Aí que Deus dá revelação para Abacuque. Aí no capítulo 3, Abacuque vai dizer da seguinte maneira: Senhor, eu vi os teus feitos que o Senhor fez lá no passado, eu vi as tuas maravilhas. Faz de novo na minha geração. Faz de novo na minha geração. Faz o que o Senhor fez lá no passado. Senhor, aviva a tua obra no meio da minha geração, e a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Tanto Abacuque como Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos, viveram no mesmo período, no mesmo tempo. Aí, queridos, quando Nabucodonosor, juntamente com Nabudarazã, venceu a batalha chamada Batalha de Cárquemes, venceu o Egito, que tinha por rei Faraó, rei Neco, ele também venceu a Síria. Esta Síria que foi que eu falei, há 133 anos tinha entrado no Reino do Norte, que tem por capital Samaria, saqueou tudo, levou os povos cativos, matou o povo todo. Aí quando Nabucodonosor invade Jerusalém agora,
O que eles vão fazer? Vão entrar dentro do templo e vão levar a classe nobre cativo para o templo, para a Babilônia. Entenda que Israel teve três invasões. A primeira invasão, eles pegam a classe nobre e levam-se cativo para o templo em Babilônia. Entre a classe nobre estava Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Azarias, Ananias e Misael e Daniel. Quando Nabucodonosor vai invadir Israel pela segunda vez, eles vão levar quase, ou melhor dizendo, vão levar 10 mil homens cativos para a Babilônia. Entre eles estavam artesãos, entre eles estavam aquelas pessoas que eram mais ou menos de uma classe mais ou menos, pessoas que tinham profissões em pesca, em agricultura. Eles levam esta classe para as margens do rio Quebar. Entre essa classe está o profeta Ezequiel. Observe que na primeira leva ele pega Daniel e coloca no templo. Na terceira leva ele pega Ezequiel e coloca às margens do rio Quebar. Já quando é na terceira leva, ele destrói os muros de Jerusalém, entra dentro do templo, destrói o templo. Só que Jeremias não vai para a Babilônia, fica em Jerusalém escrevendo lamentações. Vale entender que na primeira leva nós temos Daniel no templo da Babilônia. Na segunda leva nós temos Ezequiel às margens do rio Quebar. E na terceira leva nós temos Jeremias em Israel escrevendo lamentações. Na primeira leva, quando ele leva Daniel, ele coloca Daniel no templo. Daniel coloca no seu coração o desejo de não se contaminar com os manjares da Babilônia. Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Mas não entenda Daniel como um homem de oração, porque todo judeu no seu tempo oravam 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e quando o sol estava se pondo. Daniel estava fazendo apenas o dever de casa. Mas o que me chama a atenção é que Daniel está orando na Babilônia com a janela aberta voltada para Jerusalém, porque os judeus, os mais velhos, só achavam que o Deus Todo-Poderoso habitava em templo. Aí nós temos um Daniel na Babilônia cativo, orando ao Senhor Deus com a janela aberta voltada para Jerusalém. Tem gente que já pegou a mensagem, eu vou palavrear para você. Aleluia. Deus, ele está aqui hoje, mas também está dando livramento para alguém que está lá fora. Deus está aqui dentro hoje, mas está lá no terreiro de macumba desmanchando o teu nome. Deus está aqui dentro hoje, mas está lá no hospital visitando alguém que está lá. Deus está aqui dentro hoje, mas está lá no presídio visitando alguém. Olhe cá, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Pregador, pastor, para você ver como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Deus mantém um equilíbrio. Primeira leva, Daniel no templo. Segunda leva, Ezequiel às margens do rio Quebar. Terceira leva, Ezequiel em Jerusalém escrevendo lamentações. Aí neste período de cativeiro babilônico, surgiu-se 2 classes. A classe dos judeus novos e a classe dos judeus velhos. Os velhos murmurando. Quando souberam que o templo foi destruído, eles começaram a murmurar: agora acabou, agora já era, não tem mais jeito. Alguns pegaram, os levitas pegaram as suas harpas e colocaram no salgueiro e diziam: parou, acabou tudo, porque o templo foi destruído. Não tem mais tempo para nós adorar, porque eles achavam que Deus só habitava em templos, velho. Aí os novos estavam dizendo: acabou nada, ainda tem jeito, ainda tem esperança. Aleluia. Aí lá vem o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Aí os judeus falam assim: como é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Porque os judeus iam para o templo, os mais velhos, admirar o ouro, a prata que estava no templo, mas o segundo templo é construído de madeira. Aí Deus está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que quando o templo é destruído, olha cá, olha aqui. Só que quando o templo ele é destruído, Ezequiel está tendo uma visão do templo lá no rio Quebar. Ezequiel está tendo uma visão em Ezequiel 40. Ele está vendo a glória enchendo o templo do Senhor. Só que, pastor, essa glória ela não vem para ficar. Essa glória ela vem para ir embora. Por quê, pregador? Porque não achou nenhum levita na brecha para que ela pudesse ficar. Então a glória vem e vai embora e fica no Monte das Oliveiras, esperando alguém na posição para que ela pudesse entrar e habitar. Eu tenho certeza que aqui tem alguém que está na posição, preparado para receber a glória de Deus. Eu tenho certeza que aqui tem alguém na posição que está preparado para receber o extraordinário. Só que veio adorar, só que veio adorar, só que veio adorar o seu primeiro. Cadê o segundo? O livro de Ezequiel, eles têm 3 partes. Aleluia. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Ele tem 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 24 é a mensagem antes do exílio da Babilônia. Já no capítulo 25 até o capítulo 32 é durante o exílio babilônico. Já do capítulo 33 ao capítulo 48 é pós o exílio babilônico. Para que nós possamos entender o livro de Daniel, por 32 vezes vai aparecer o nome: saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel foi um homem que teve extraordinárias visões. Ezequiel, alguns historiadores dizem que assim como ele, como Daniel, viram 4 dinastias, viram 4 períodos importantes de Israel. Olha cá, o que eu acho interessante no livro de Ezequiel, que Ezequiel ele foi comissionado para levar uma mensagem para um povo que já estava com o coração duro, para levar uma mensagem para um povo que não queria mais saber de Deus, um povo que não queria mais ouvir a palavra de Deus. Deus vai chamar esse povo de escorpião. Só que Deus escolheu Jerusalém para ele amar, pastor. Deus escolheu Jerusalém para cuidar, para amar. E para Ezequiel entender o que Deus estava passando, a dor que Deus estava passando, no capítulo 18 de Ezequiel, Deus vai falar para ele: Ezequiel, eu vou com um golpe só, eu vou tirar o desejo da tua carne. Mas não é para você chorar, não é para você se lamentar. Você vai acordar normal, você vai continuar do jeito que está, você vai continuar pastorando, mas não é para chorar, não é para demonstrar tristeza. Aí Ezequiel vai dizer: profetizando eu pela manhã, à tarde morreu a minha esposa. Só que o povo, quando Deus mostra para Ezequiel a situação que o povo estava, Deus começa a mostrar para Ezequiel a situação que o povo estava passando. Ali tinha mulheres que choravam por Tomaso, que era um deus da fertilidade. Ali tinha homens que adoravam o Deus do sol, que adoravam a Deus da lua. Deus olha, e tudo isso acontecia dentro do templo do Senhor. Tudo isso acontecia dentro da casa de Deus. Aí Deus pega e fala para Ezequiel: Ezequiel, eu vou entrar com juízo. Ezequiel, eu vou entrar com providência. Mas o primeiro lugar que eu vou entrar é na minha casa. O primeiro lugar que eu vou começar o juízo é dentro. Eu vou tirar o adúltero, eu vou tirar o prostituto, eu vou tirar o falso profeta, eu vou tirar aquele que só finge que serve, e vou deixar aquele que me adora verdadeiramente. E vou deixar aquele que me adora verdadeiramente. A espada vai passar pelo adúltero, pelo prostituto, pelo aquele que não serve, mas aquele que me adora verdadeiramente vai continuar de pé. Mas o momento é de crise, vai
vai continuar de pé, mas o momento é caótico, vai continuar no pé. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo olhou e disse: na casa dela vai ter luto nada, vai ter culto de ação de graça. Porque, pregador, quem Deus escolheu não morre na véspera. Ai, a canto papacandoreia sé. Que presença, Jesus. Aleluia, aleluia. Aí quando Deus, no capítulo 37, Deus chama Ezequiel, eu já vou encerrar. Ezequiel diz: o Senhor me levou em visão até o meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar sobre o vale. E eu andei, e eram muitos, numerosos. Meus irmãos, os judeus, eles tinham uma fé tão extraordinária, pastores, pregadores. A fé que estes judeus tinham era tão extraordinária que eles não enterravam seus entes queridos. Por quê? Porque eles acreditavam que depois de 3 dias eles podiam ressuscitar, podiam voltar à vida. Então, quando alguém dos seus entes queridos morria, eles não podiam tocar em mortos, ele pagava alguém para levar até o vale. O vale ficava meio distante da cidade e ficava sempre atrás de 2 grandes montanhas, porque quando a carne começasse a apodrecer do corpo, o cheiro não passava para a cidade. E ali eles ficavam 3 dias, das 6 da manhã às 6:30 da tarde. Durante 3 dias eles ficavam ali. Eu não sei se tem algum médico, algum enfermeiro aqui, mas bem nós sabemos que o corpo ele tem de 12 a 48 horas para começar a apodrecer, para começar a entrar na sua putrificação. Ele começa a apodrecer do lado interno do corpo, aonde se começa pelo fígado. Depois, ao se passasse com 2 semanas, o corpo ele já vai começando a apodrecer mais ainda. Tudo que está dentro começa a estourar. Com 4 semanas, o rosto já fica irreconhecível. Tudo começa a estourar, cabelo cai, unha cai, não tem mais jeito. Olha para cá, o corpo humano, ele tem 206 ossos. Vale entender que 206 ossos o corpo humano tem na fase adulta, porque na sua fase criança, o corpo humano, ele tem 270 história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles faziam isso, levava-se e ficava ali durante 3 dias. 3 dias eles ficavam ali. Quando uma pessoa ela está morrendo, o cérebro ele começa a avisar, porque no seu corpo existe em média 37 trilhões de células que trabalham de noite todos os dias, para que você possa andar, se mexer e falar. Observe que no seu cérebro tem uma parte chamada massa cefálica. Esta massa cefálica, ela é encarregada de te dar emoções, de te dar o linguajar que você fala, de ter sentimento, de fazer você ir e de fazer você voltar. Da parte externa do ouvido existe 3 ossos: o martelo, o estribo e a bigorna. Eles são encarregados de pegar a audição externa e levar para a massa cefálica, fazendo-se a massa cefálica entender quando alguém fala, quando alguém se movimenta, quando alguém está cantando ou quando alguém está parado. Observe que Ezequiel está falando que os ossos estão sequíssimos. Dá a entender que não tem mais massa cefálica, dá a entender que não tem mais pele, dá a entender que não tem mais o martelo, o estribo e a bigorna, dá a entender que não tem mais coração, dá a entender que não tem mais tendão, dá a entender que não tem mais nada
no corpo humano, os ossos já estão sequíssimos, e os ossos, eles já começam a desaparecer. Entre 1 a 2 anos, os ossos já começam a virar pó. Entre a faixa de 1 a 2 anos, quando Deus leva Ezequiel até o vale de ossos seco, a pergunta que ele faz para Ezequiel é: Ezequiel, porventura esses ossos poderão voltar à vida? Para a medicina é impossível, para a ciência é impossível. Aí Ezequiel vai dizer: Senhor, só o Senhor sabe. Aí Deus vai dizer: profetiza, Ezequiel. Aleluia. Aí Ezequiel vai dizer assim: vale de ossos secos. Pastor João, pastor que já pegou. Aí ele vai dizer: vale de ossos secos. Ouve a voz do pregador? Não. Ouve a minha voz? Não. Ouve a voz do pastor Isaías? Não. Vale de ossos secos, ouve a voz do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, ô crente, Deus não te chamou para você ficar sentado nessa cadeira aí só esquentando o banco. Deus te chamou você para fazer a obra. Deus não te chamou para você ficar sentado nessa cadeira esperando a hora passar. Deus te chamou para fazer a obra. Deixa eu te dizer uma coisa: antes que Deus te formasse no ventre, já te conhecia. Antes que tu saísse da madre, Ele te santificou, e as nações Ele te deu por profeta. Tu tens chamado de profeta, e quem é profeta não nasceu para ficar com essa cara de cachorro de rua, não nasceu para ficar de cabeça baixa se lamentando. Quem nasceu para ser profeta, nasceu para profetizar. Canto quendereba calabachandarábia. Tá difícil? Profetize. Tá indo bem? Profetize. Tá impossível? Profetize. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é perito em resolver as causas impossíveis. Aí Ezequiel vai dizer: o vale estava uma confusão, palavreando. E foi juntando osso com osso, tendão por tendão, pele por pele. E quando eu olhei, eu via um exército. Pastorzão, posso falar? Eu vou dizer: o vale hoje é de ossos secos, mas antes de ser osso, já foi pregador. Antes de ser osso, já foi missionária. Antes de ser osso, cantou num circo de oração. Antes de ser osso, era o primeiro que estava na congregação. Mas o tempo foi passando, se frustrou, desanimou e se tornou osso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou revivendo aquilo que eu estava morto na sua vida. Eu estou revivendo aquilo que estava morto na sua vida. Eu estou revivendo aquilo que estava morto na sua vida. Aleluia. O choro a partir de hoje vai ser choro de alegria.
O choro a partir de hoje vai ser choro de felicidade. A partir de hoje tu ligava para o pastor pedindo oração, vai convidar ele para o culto de ação de graça na tua casa, porque Deus está ressuscitando o vale de ossos secos e está dizendo: a partir de hoje vai ter vida, a partir de hoje vai ter vida. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O papai desceu na casa. Eu sou teólogo, mas eu vim na unção de profeta para te dizer: tu não vai ficar mais no chão. Hoje Deus te levanta, Deus te levanta, Deus te levanta. A unção desceu na casa, a unção desceu na casa. Hoje eu vim dizer para alguém aqui: ainda tem vida. E encantou para pantoquês, Braianuiaia comendeacia. Desceu uma glória de Deus aqui nesse lugar. Desceu uma glória de Deus aqui. Tá passando no altar. Tá passando no altar. Recebe na nave da igreja agora. Recebe na nave da igreja agora. Recebe, recebe, recebe. Papai desceu. Plantoi. Como andei assim a canto pra paca. Pastor, Deus sabia que Ezequiel não tinha poder para ressuscitar os ossos secos, mas o que Deus queria que Ezequiel fizesse era profetizasse. Era o que Deus queria. Ezequiel então profetiza: hoje é vale de osso seco, mas amanhã vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a dirigir culto, vai voltar a consagração, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Hoje o diabo pode te olhar sentado nessa cadeira aí e diz: daí ela não sai, mas você vai dar a volta por cima, e amanhã ele vai ter que te olhar assim, ó, de baixo, de baixo, porque o que Deus está fazendo na tua vida é extraordinário. Só quem vem adorar, só quem vem adorar, só quem vem adorar. Eu quero liberar uma unção na tua vida hoje. Eu quero liberar uma unção na tua vida hoje. Só quem está ligado com o céu recebe. Do meu lado esquerdo recebe, do meu lado direito recebe. Tem graça nesse lugar, tem graça nesse lugar, tem graça nesse lugar, tem graça nesse lugar, tem graça nesse lugar. Papai desceu, papai desceu, papai desceu, papai.